Boa noite. Estamos no ar pelo Facebook. Estamos aqui hoje para conversar com os nossos ex-alunos. A Jaqueline, a Lucimar, a Jussiane, a Andréia e o Marcelo. São casados. Andréia e Marcelo se conheceram na escola e acabaram se casando. E hoje está com a presença do neto, que tem o nome de... Henrique. Muito bem. Então, hoje, dia 10 de setembro, registramos a marca de 130 mil mortes pela Covid no Brasil. Em Alvorada, mais de 100 óbitos, né? Com mais de 4 milhões de infectados no Brasil. E aqui em Alvorada, mais de 2 mil pessoas infectadas também. É lastimável que isso aconteça, né? É uma coisa que não estava previsto, ninguém podia adivinhar, mas é necessário que todos nós nos cuidemos, né? E que a gente lave as mãos, né? Use máscara, não se aglomere e também use álcool gel sempre que não puder lavar as mãos, né? Estamos aqui hoje para conversar um pouco com os nossos ex-alunos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo socializar, na verdade, a nossa... Eu reparo que apareceu uma capa daqui a pouco aqui. Tem uma capa de cabeça, já está por aqui. Tá. A gente pode daí desligar o microfone quando a gente não estiver falando, que daí esse som no entorno ele não entra, tá? Mas eu quero agradecer muito o senhor Luiz Henrique aí do Algarve, já está aqui, ó. Boa noite, Serginho e companheiros. É aí da Rua 34, seu Luiz Henrique. Já está chegando a Claíra, nossa secretária, também está por aqui, né? Mas eu quero agradecer muito, especial, né? A Jaque, a Lucimar, a Jussiane, a Andréia e o Marcelo, porque nós temos uma convivência muito longa, né? Convivência na educação, naquele momento em que a criança, o adolescente que vai para a escola, ou o adulto, né, que vai para a escola, está à disposição, está para trocar em outro ambiente, que não é o seu, não é o seu familiar que a gente domina, é um outro espaço e ele tem que ser respeitado, para ele poder aproveitar muito mais aquilo que a escola vai socializar com ele durante, para preparar para a sua vida. Nós estamos também com a Tiene Padilha, já aqui, dando boa noite. É muito legal que as pessoas estejam nos acompanhando, porque é uma história de vida que nós vamos falando. Então, eu vou começar aqui com a Lucimar, podendo se apresentar, ou vou escolher um do Gentil e depois um do Maurício, tá? Então, a Lucimar pode se apresentar agora. Fica com a palavra. Boa noite, eu sou a Lucimar, fui aluna da Escola Gentil Viegas Cardoso aqui da Alvorada, do Jardim Algarve, fui aluna do professor Serginho, né? E no momento era isso. Muito bem, muito obrigado. Jussiane, como o Marcelo e a Andréia são dois, eu vou deixar um se apresentar depois a Jaque, depois volta para o outro deles, tá? Certo. Meu nome é Jussiane Martins, eu fui aluna do professor Serginho lá na Escola Maurício Sirotsky, nos anos 90, né? Acho que 1993, 1994, faz tempo, né? Um tempinho já. E depois de alguns anos, nós nos reencontramos na política, né, professor Serginho? Nos reencontramos, então, na vida aí. E no ano de 2015, né, eu fui secretária dos Direitos Humanos no governo do professor Serginho, com muita honra, com muita alegria, né? A gente trabalhou junto aí no ano de 2015, acho que 2014 e 2015, mais ou menos, nós trabalhamos nessa gestão aí. Foi muito legal. Muito bem. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado também por essa lembrança, né? Porque os alunos também constroem a cidadania dos outros, né? Andréia, tu te apresenta, depois eu passo para a Jaque, depois eu passo para o Marcelo, tá? Boa noite, meu nome é Andréia, eu estudei na Escola Gentil no século passado, no final dos anos 80, e eu conheci meu esposo na escola, a gente tem uma boa relação com o Sérgio desde então, os laços de amizade, eles saíram da escola
para casa, né? Pessoal. E pro lado pessoal. E eu também, hoje em dia, eu trabalho com educação infantil. Eu também sou pedagoga e sou professora. Continuei no ano da educação. Muito bem, parabéns. Jaque, a tua mãe, tu abre o teu microfone, que a tua mãe já está aqui, além do Dagmar, que é diretora da escola Olga Benário, a Suzana Almeida, também professora, a Mara Siloé Berlang, também está nos acompanhando aqui. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos. Então, meu nome é Jaqueline, estudei no Maurício também, nos anos 90, né? 90 e poucos. Também, obrigada pelo convite. E nos conhecemos há bastante tempo, né? Começou uma amizade na escola e até então mantivemos o contato, né? Sempre. Muito bem. A Jaque já fez uma outra live, eu estava falando para a Lucimar agora há pouco, com o filho dela sobre a volta às aulas, sobre a escola, né? Era só da criançada, mas os pais acompanhavam também para dar opinião. Marcelo, sua vez agora. Boa noite. Sou Marcelo Miranda, com muito orgulho, além de ser meu professor, é meu amigo. Isso já do século passado, o Marcelo e o Sérgio. Quando eu fundei o Grêmio Estudantil na Escola Gentil, ele que me ajudou a fazer tudo, toda. E aí eu conheci essa pessoa aqui e acabei casando. Mas, falando em educação, é muito importante. Ele sempre prezou pela qualidade. Ele sempre cuidou da qualidade. Ele nunca foi, assim, condicional. Ele era uma pessoa que dizia assim, ó, vamos fazer assim e vamos fazer assim. É tanta coisa, assim, para falar que um espaço de pouco tempo eu sou o Marcelo Miranda. Tá bom, Marcelo. Eu quero agradecer muito a disposição de vocês. A Deise está aqui nos acompanhando também. A Rosângela Barros, que é professora também. A Claís foi nossa secretária de Educação e trabalhou lá com vocês também, lá no Maurício, e trabalhou lá no Gentil também. Só não trabalhou com a Lucimar, tá? Mas a ideia que a gente tem, agora vou revezar, agora a Jussiane começa, tá? A ideia é de que vocês possam contar, né, qual a relação de vocês com a escola, naquele tempo, né, que vocês trouxeram para a vida de vocês. O que vocês... Qual a diferença da relação de vocês na família e no espaço, no território da escola? O que vocês aprenderam de diferente? Se foi importante isso? Jussiane. Bom, para mim, assim, ó, a escola, né, na verdade, quando a gente tem uma certa idade, a gente não tem dimensão, né, do que a escola pode ser transformadora na nossa vida, né. Depois, ao longo dos anos, tu vai vendo, assim, o que tu aprendeu, tu vai juntando algumas coisas e tu acaba vendo, assim, que, na verdade, a escola não é só um espaço, né, onde transmite conteúdo, onde a gente fica naquele espaço engessado ali, né, não é só aquilo ali, né. Ela existe, assim, também para desenvolver, né, a percepção de tudo, assim, do mundo. E uma coisa, assim, que me desenvolveu muito a escola, que isso me marca muito, é a questão do pensamento crítico, sabe? Porque geralmente, assim, em algumas épocas da tua vida, assim, tu acaba perguntando, mas por que eu questiono tudo, né? Tu acaba não sabendo por que tu questiona tanto, né? Mas, na verdade, tu está desenvolvendo o teu pensamento crítico. E isso, na verdade, para mim, hoje, é bem importante, e eu penso dessa forma, da questão da democracia, né? Entre outras coisas que estão acontecendo aí nos dias de hoje, né? E a gente vê, assim, que eu me tornei ativa na sociedade, entendeu? Essa é a verdade, eu me tornei ativa na sociedade, e eu vi a importância, na época que o professor Serginho estava lá na escola Maurício Sirotsky. Eu não sei se tu lembra, Jaque, de uma vez que acho que foi o professor Serginho que propôs um abraço na escola. Foi, né? Foi tu, né, Serginho?
início de 95, quando não trocaram a direção. No ano início do ano letivo. Isso. Sabe? Aquilo ali me marcou, sabe? Foi tão interessante aquilo ali, assim, pode não ter sido importante para outras pessoas, mas para mim foi muito importante aquilo ali. A gente lutando, sabe, pelos nossos direitos. A escola estava uma sujeira só, não sei se vocês lembram, né? Assim, na verdade, não tinha condições nenhuma dos alunos entrarem naquele momento no ano letivo. E a gente ficou assim, e a gente fez aquele momento, né? Então, aquele momento me marcou muito, né? Então, eu acho que isso fez com que, durante toda a minha vida, assim, eu pudesse ser crítica, sabe? Com as coisas, não, isso não tá bom, sabe? Não é assim que funciona, isso não tá bom, não tá legal, não, esse governo não tá bom, não é o que todo mundo fala, entende? Então, assim, a gente tem... Isso me formou, sabe? Então, entre outras coisas também, né, na escola, a convivência com outras pessoas, né, a convivência com outras pessoas diferentes da nossa família, que eu acho que é bem importante também essa convivência, esse aprendizado, né, que é ali que a gente aprende o primeiro momento, né, conviver com outras pessoas diferentes de nós, respeitar, né, o próximo, né, respeitar as outras pessoas, entende que são diferentes de nós, de opiniões diferentes, né? E é bem legal, assim, que eu trago também, tenho amigos ali do Maurício Sirotsky que eu trago até hoje, assim, para minha vida, eu converso ainda com eles, né? Assim como a Andréia e o Marcelo também lá no Gentil, né? Casaram, né? Isso é muito legal, eu conheço várias pessoas ali do Maurício também que casaram e vivem até hoje juntos, né? Então, é bem interessante essa questão do aprendizado de convivência, né? E a questão do que eu mais assim coloco, né, é o desenvolver um pensamento crítico do aluno, sabe? Não assim levar para casa, sabe, qualquer coisa. Não, tem que ser um indivíduo questionador, sabe? Isso eu aprendi bastante, assim, e foi bem legal para mim. Eu acho que é isso, mais ou menos. É verdade, o que aconteceu lá, vocês foram muito protagonistas, né? As turmas que a gente trabalhava, porque lá a escola tinha, naquele tempo, em 94, nós tínhamos 8 salas vazias, e o Brigadeiro, não sei se vocês lembram, era assim, ó, lotado de gente, ninguém queria ir para o Maurício. E depois que nós fizemos esse movimento, a escola se organizou, se protegeu, houve uma reforma na escola, a merenda a gente buscava na Ceasa, as Verdade. A gente trazia um monte de coisas, toda a comunidade ajudava, fizeram mutirões e tal. Então foi um trabalho, foi logo depois, o Marcelo e a Andréia e Lucimar, que eu saí do Gentil, eu não queria sair, eu estava indignado, não queria sair, mas lá, quando a gente faz um trabalho legal, é profissional, tu trabalha em qualquer lugar, a gente não quer sair, mas depois tu vai lá e constrói, e assim eu encontrei gente muito afim de fazer um trabalho legal lá no Maurício também. Mas agora eu vou passar para a Andréia ou para o Marcelo, não sei quem é dos dois que vocês querem falar, mesma pergunta também, qual foi a importância daquele momento na escola, tá? E o que isso também traz, né, no dia a dia, qual é a diferença, qual é a relação que vocês tiveram com a escola, né? E é super importante. Daí, agora um fala, um de vocês, depois eu passo, depois no final da rodada o outro fala, tá? Pode escolher. Sério, no primeiro momento... Ô Marcelo, fica mais dentro do vídeo. Isso. Agora tá. No meio aqui. Eu sei, eu estou vendo. Agora sim. Sérgio, no primeiro momento quero dizer assim, ó, eu sou muito grato por tudo. Mas a politização foi o melhor. E muitas vezes hoje dizem que a politização na escola não deve ser dada. A politização, ela não é uma coisa que tu deve ser condicionada, ela deve ser tu ser o político. Mas pensar no social, em todos. Eu acredito que, em nossos momentos, nós tínhamos muitas dificuldades lá no Gentil. Em 1987, nós tivemos que pegar a rifa para fazer a quadra, enfim, mas isso depois, logo mais, passou.
Tanta coisa, para mim é difícil lembrar, mas eu me lembro muito que a educação sempre tem que ser o melhor. Mas, Marcelo, como é que tu te organizou? Assim, ó, nós fizemos um movimento lá no Maurício para melhorar a escola no sentido, assim, porque era uma estrutura muito ruim. E lá no Gentil era uma escola nova que nós estávamos se organizando. O que tu fez lá de importante nesse período? O que tu organizou? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Aí, então, eu, lá na Umespa, em Porto Alegre, conseguia pegar as pessoas, assim, arrecadar nada. A gente fazia o quê? A gente pegava para poder colocar cada um num lugar assim, e os pais botavam CPM dentro da escola, entendeu? Porque muitas vezes o pai larga a pessoa na escola e vai para lá cavalo, desculpa o termo, entendeu? E aí, o que acontecia? A gente pegava e fazia aquilo se aglomerar. E aí as pessoas, uns ajudavam os outros. A gente fazia rifa até de Coca-Cola, entendeu? E isso era importante. O que eu tenho como dito, eu tenho que dizer, a mãe a professora... A Débora, o Osmar. A professora Débora morava no Algarve, né? Morava no Algarve. E aí ela dizia assim para mim, Marcelo, faz um trabalho tão bonito. E o Osmar era o meu puxão de orelha. Mas... Falecido Osmar, né? E falecida a Débora também. Também. Mas é uma coisa assim que é um legado. Eu tenho um legado. Porque daquilo ali, Sérgio, independente de ideologia, independente disso, daquilo, hoje está tudo muito condicionado a esse, aquele ou aquele. Eu acho mais importante pensar no ser humano, sabe? As crianças. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora, que eu estou achando muito importante. Voltamos às aulas ou não voltamos às aulas? Eu acho que não. Tá entendendo? Sendo contemporâneo agora. Tem vacina? Não tem. Precisa trabalhar? Precisa. Ela é professora. Não tem trabalho agora. Eu, graças a Deus, enfim. Mas eu fico pensando, né? Já pensou se dá... a OMS fala se isso dá uma revolta, um monte de doença pode voltar às crianças da gente. Mas eu estou mudando o rumo da conversa. Era isso que eu tinha para dizer. Muito bem. Mas o Marcelo foi o fundador do primeiro Grêmio Estudantil da Escola Gentil Viegas Cardoso. E foi muito legal naquele momento, inclusive de muito pouca democracia, né? E a política que tu fala é a política, a boa política, a política educacional, né? Não a outra, aquela partidária. Mas a gente sempre tinha, como a Jussiane falou, a gente tinha um objetivo, ser democrático, e isso é fazer política. Ser democrático e nós, quando nascemos, somos seres políticos, diferente dos animais. O primeiro ato político que nós fazemos quando a gente nasce, qual é que é? É chorar, é reclamar, que está tudo... Sair da condição, da melhor condição. Beleza, Sérgio. Legal. Jaqueline. Mais uma aula do professor. Jaqueline, um pouquinho de Paulo Freire, como sempre, né? Jaque. Então... Mas só um pouquinho, já. A escola foi muito... Só um pouquinho, fecha o teu microfone, que daí o som não entra, e daí fica melhor. Não tem problema, mas fecha o teu microfone só agora. Depois tu abre de novo, tá? Obrigado. Deu? Então, agora que se deu. Foi muito importante, né? O tempo de escola ali do Maurício. Nossa... Eu vou te confessar que esse abraço eu não lembro muito bem, assim, desse ato, assim. Mas teve várias outras situações que eu lembro, assim, e eram outros tempos, né?
e o tempo que a gente leva para a vida. Para mim, a nossa amizade, um pouquinho de educação, conheci com vocês, né, o que é a educação, o que é participar da escola, também fiz parte do Grêmio, e como era legal e como isso é importante até hoje na vida da gente, né, como aquilo que foi feito lá na adolescência, que a gente até não tinha essa noção, a importância, né, naquele momento, mas hoje a gente avalia o quanto é significativo, né, o que foi nas nossas vidas, né, na minha principalmente. A amizade que a gente tem até hoje, para mim, isso é um fator bem importante, independente de qualquer coisa, né? Foi bem importante isso. E a escola naquela época, nossa, foi a gente conseguiu fazer vários movimentos ali de melhoria, bem como tu falaste mesmo. E a gente podia participar, né? E hoje já é mais difícil, né? O tempo é outro, né? Tudo é diferente. E eu acho que é isso aí, nesse primeiro momento. É isso? Só para recordar, Jaque, em 94 para 95, quando o Brito assumiu, as escolas iam trocar de diretores, ia ser o mais antigo. E daí era o Márcio para ser o diretor, e daí a coordenadoria botou outra professora lá. Deixou a mesma, antiga, anterior, que era do governo Colares. E aí os alunos se revoltaram no início do ano letivo e fecharam, passaram um cadeado, o seu Ozeni, o Dirceu, a Lourdes, não sei se você lembra da Lourdes, esse pessoal todo se organizou e acabou fechando a escola, e aí ficaram 2 dias suspensas as aulas no início do ano letivo e depois a gente começou, com 2 dias atrasados, né? Mas foi muito legal, porque daí trocou a diretora e logo em seguida a gente conseguiu a reforma da escola e a Ângela foi a diretora, e daí a escola ficou um brinco, né? Até quando perdeu, foi todo o trabalho água abaixo. Agora que tu me ajudou a recordar, mas então faz sentido assim, ó, no tempo da Ângela eu tinha saído já, estava saindo da escola. Eu não peguei a Ângela como diretora. A gente se conheceu, na verdade, ficamos um bom período, mas por isso que eu acho que eu não estou lembrada assim desse. Eu lembro, não lembro de ter participado desse ato. Isso que eu já acho... 96. Eu acho que tu terminou em 94, eu acho. Isso aí, a gente 94. Tive aula contigo, me lembro dessa movimentação na comunidade escolar, mas eu acho que eu não estava no ato. No ato eu não lembro de ter participado, né? Mas com certeza a escola teve bastante melhorias ali. Com a Ângela, isso eu lembro também. E depois trabalhou com a gente na secretaria, né, Jaque? Também, né? Assim como a Gilciane trabalhou, né? Tu também trabalhou conosco. E se fortaleceram nossos laços, né? Exatamente. E aí vem uma outra experiência muito bacana com vocês, contigo principalmente, com a Clair, né? Vem uma outra fase, um outro ciclo que também é muito importante hoje na minha vida, com certeza, sem dúvida. Que bom. Lucimar, agora é a tua vez também de contar um pouco da tua história. Eu sei que tu voltou a estudar, né? Terminar o ensino médio, não sei se foi só o ensino médio que tu terminou. E qual é a experiência, a importância da escola na tua vida também, Lucimar? Bem, eu parei na 5ª série, né? Daí parei na 5ª série, depois aí eu casei aos 18 anos, né? Daí depois eu voltei a estudar, porque daí eu tive filhos, né? Daí eu queria ensinar eles a fazerem as matérias, e eu não sabia explicar muitas coisas, né? Daí eles mesmos me incentivaram a voltar a estudar. Daí eu voltei a estudar para o Gentil, daí terminei toda a escola no Gentil, e eu sempre também tive um sonho de fazer alguma coisa por mim, assim. Daí eu fui estudar no Gentil, daí cheguei lá, encontrei bastante, os professores foram todos legais comigo, inclusive o senhor foi muito bacana comigo. Daí eu terminei a escola e comecei um curso técnico de enfermagem. Mas foi muito bom também, aprendi muito na escola. No Gentil foi muito bacana para mim. Foi muito importante para mim, aprender bastante, amizades também, fiz bastante amizades lá no Gentil. A gente participava de bastantes tarefas, de coisas assim. Foi um momento Foi desafiador, né? Porque foi desafiador, né? Depois de muitos anos, né? Mas vocês me ajudaram bastante. E ter aula de educação física também à noite era muito estranho para vocês, né? Era estranho, Mas depois a gente
se acostumar. Que, inclusive, depois queria que eu ficasse com... Não queria no primeiro momento, né? Queria o professor Marcelo. Depois queria que o senhor ficasse, exatamente. Foi muito legal. Aprender sobre os esqueletos também, lá, que o senhor dava bastante aula dos esqueletos, lembra para nós também. Quem não vai fazer educação física tinha que estudar o esqueleto lá e fazer um relatório e passar, né? Esse era o castigo que o senhor dava para nós. Não era castigo. Mas foi bem importante, foi muito importante para mim. Que professor, não, mas a gente trabalhava o corpo humano, né, com todo mundo, isso, né? Trabalhava, não fala assim como se fosse um castigo, não. Não, mas foi bacana, era legal, porque daí o pessoal, né, todo mundo... Marcou ela, né? Não, até que eu não, mas eram os colegas que não queriam fazer, deles, então vocês vão fazer estudar sobre o esqueleto, e todo mundo descia para a quadra, né? Mas era bem legal. Ou a gente estuda o corpo humano na educação física, né, porque a gente trabalha com movimento, ou a gente vai fazer a prática, né, vai lá para exatamente. Então, mas foi bem legal. Né? Foi muito legal. Isso. Bom, agora, para fechar essa rodada, a Andréia. Bom, eu sou muito grata à escola por esses laços afetivos, essa interação social que eu tive com os meus amigos, onde eu conheci o Marcelo, onde eu tenho um laço de amizade com o Sérgio, com a Clair, alguns professores do bairro, né, que foram, além, a escola, assim, o espaço de convivência, ela saiu desses muros e ele passou para o nosso lado pessoal, frequentava a nossa casa, nós frequentávamos, era amigo dos filhos, então eles não eram só o professor, aquela figura, né, o máximo de respeito. A escola já estava tendo um espaço democrático. Por incentivo do Sérgio, na época, da Clair, a escola fundou o Conselho Escolar, onde buscava a comunidade integrar. Então, ele tinha representante dos alunos, que eu fiz parte do primeiro conselho, ele tinha representante dos pais e dos professores. A escola estava começando a integrar os pais, a comunidade a se juntar à escola. Os pais participar do que tinha na escola, não só o deverzinho de casa do aluno, do filho, mas ele participasse se estava tendo uma merenda na escola, se precisava capinar a escola, de assuntos gerais da escola para a comunidade se envolver e poder ajudar. Tenho grandes amigos até hoje, pessoas que eu tenho contato, hoje em dia está muito a facilidade da internet, da comunicação, a gente se comunica mais. Alguns amigos, ao longo dos anos, a gente vai perdendo contato, mas a escola foi um espaço que me marcou democraticamente. A gente ter voz ativa, a gente buscar pelos direitos, né? A escola, o bairro, na época que a escola foi inserida, muito modesto, né? Era um bairro modesto, então o bairro cresceu muito na época e a escola não tinha uma estrutura para isso. Em 88, a gente não tinha classe, o problema maior da escola era a classe cadeira, era uma demanda tão grande de alunos que a gente não tinha classe cadeira. E os pais, nessa época, disseram que para não ficar sem aula, se tivesse que trazer uma cadeira de casa de cada um, eles iam dar. Isso me marcou na época. Eu estava quarta, quinta série, e disseram assim, não, se cada um trouxer uma cadeira da sua casa, os alunos não vão ficar. Então, isso, tu vê, a cada tempo que passa, só os problemas mudam, mas a escola estava abrindo espaço democraticamente para a comunidade falar. Muito bem. É bem importante ouvir o relato de vocês, cada uma experiência, né? E cada uma vivência, né? E agora, pode ser qualquer um de vocês queira falar, o que na vida profissional de vocês conseguiram tirar desse espaço da escola, né? Aproveitar isso. Como é que isso está contribuindo hoje na vida de vocês? Hoje vocês são adultos, né? Alguns já são avós aí, né? São avós, outros são pais e mães, né? Então, é super importante a gente falar. Eu encerrei, eu posso começar, então. Tá, deixa só terminar, assim, porque assim, eu convidei outros alunos mais jovens, tá? Mas muitos tinham vergonha de falar, e eu sei disso, tá? E vocês são pessoas muito queridas para mim, todas que eu convidei, inclusive outras que eu convidei, né? E isso é importante dizer, porque a relação que a gente tinha na escola, a relação, ela era igual, ela era do mesmo nível. Não, como o Marcelo disse, não é o professor mandou, tu vai fazer, não. A gente debatia,
A gente fazia as combinações Yes. e as combinações tinham que ser cumpridas. Aí sim, daí eu exigia, né? Porque daí... Educação física não pode ser só a quadra, tem que ter a parte teórica, e que a gente não Isso. gostava, mas era necessário. E no segundo semestre, sempre, inclusive no Maurício, era assim: a gente dividia a turma, um grupo fazia a parte de atletismo e o outro fazia os jogos coletivos, porque adorava os jogos coletivos. Então a gente trabalhava isso. Então sempre a gente ia alternando, porque não tinha espaço para todo mundo para o jogo coletivo e nem dava para eu trabalhar com todo mundo só no atletismo e na parte individual, né? Então a gente fazia, o que a gente dizia assim: o combinado não sai caro, ele sai no justo valor. Andréia, pode falar. Agora fugiu o assunto. Desculpa que esse formato é tudo muito novo para mim. Me fugiu o tema. Só repete para mim. Não, o que ela te influenciou? Eu acho que te influenciou muito, por exemplo, para ti, né, na educação, porque tu hoje, pela tua fala, e acho que os colegas que estão aqui vão concordar, tu tem uma fala freiriana. Eu acho que a Jussiane também vai concordar. Tu tem uma fala de professor povo, do professor que reconhece o aluno, que se coloca na altura dele, nem abaixo nem acima, mas quando tu falas... Vai ser muito difícil esse retorno de volta às aulas para mim, porque o que eu aprendi muito na escola contigo, com a Vair, com várias pessoas? A gente procura dar uma educação para o aluno, aquele carinho que muitas vezes ele não tem em casa. Então, eu chego, eu abraço, eu beijo meus alunos, apesar que eles são pequenos, educação infantil, às vezes eles me chamam de prof, às vezes eles me chamam de mãe, porque a gente dá cola, a gente dá carinho, a gente trata como a gente gostaria que tratassem os nossos filhos, apesar que os meus filhos já são adultos hoje, mas eu aprendi isso muito do carinho. Vocês eram muito carinhosos com a gente. Tinha linha dura, dava limites, mas vocês davam um abraço para a gente, vocês davam carinho para a gente. Isso eu levei muito para o aluno. É verdade. E a tua para a gente, e a tua decisão na tua profissão, na tua vida profissional e tal, o que isso influenciou a escola? Muito por esses modelos de vocês que me deram exemplos, né? Vocês, como teve muita gente que era dona de casa e que era professora e que trabalhava no bairro, essa troca de carinho, essa afetividade me motivou. Que muitas vezes as outras profissões elas são mais engessadas, elas não têm esse contato tão humano, tão caloroso, né? De tu se preocupar com o próximo, se preocupar com o outro. Muito bem. Agora eu vou passar para a Jussiane, tá? A Jussiane vai falar um pouco, porque a Jussiane também é uma menina, assim, que, né, quando eu dei aula para ela... Oi? Ela também? Não entendi. Educadora? Não, ela também é que nem a Jaque, foi para o ramo do empresário. Ela não pegou... Mas ela, quando trabalhou conosco, assim como a Jaque também trabalhou na secretaria, lá no outro século, né, no século passado, ainda, né? Não, no início desse século, já foi na virada de 2000 ali, trabalhou muito na questão da inclusão das pessoas, né? E o Direitos Humanos trabalha muito no direito das pessoas individuais e coletivas, né? E ela me surpreendeu muito quando veio trabalhar comigo, né? E fez um trabalho muito legal de inclusão, que buscou, na verdade, uma secretaria, para falar para vocês, uma secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, ela não tem recurso. Ela tem que ter competência, tem que ter inteligência para buscar os programas que têm recursos para a gente trazer aqui para a Alvorada. É assim que funciona, porque o município não... Por exemplo, só para dar um dado, tá? Só para cuidar das crianças que ficam sob a custódia do município, nos abrigos, a gente gasta em torno de 5 milhões por ano para cuidar dessas crianças que ficam aqui em Alvorada. Olha o que eu estou dizendo, só na assistência social, só para cuidar das crianças. É dinheiro que a população paga para a prefeitura, a gente recolhe nos cofres da prefeitura, e isso leva com que... Marcelo, fecha o teu microfone de novo, e daí o barulho por baixo. Obrigado. Agora sim. Não tem problema, pode continuar aí. As crianças têm direitos também. Mas acho que não era o teu, viu? Tá, agora parou. Não, agora parou, não era o teu. Então, assim,
a gente tem que ter inteligência. E numa cidade pobre como a nossa, não adianta só assim, ó, esperar sentado, me dá o dinheiro que eu vou fazer um projeto. Não, tu tem que fazer o projeto e buscar. E eu acho que é isso que a Jussiane fez na nossa gestão. Nós fizemos alguns trabalhos muito importantes, como a Delegacia da Mulher, no direito, na Secretaria de Mulheres, mas também nos direitos humanos, na questão da inclusão das pessoas deficientes, né? Mas eu vou deixar para te falar, Ju. Essa questão que o Serginho falou, que a gente tem conversado, assim, que essa influência, os aprendizados que a gente tem lá durante a escola, sobre a questão mesmo de tratar com as pessoas, assim, né, de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, isso é muito importante. E isso, assim, para mim foi primordial, né, na Secretaria dos Direitos Humanos, né, inclusive nós implantamos a ouvidoria na secretaria, onde nós tínhamos uma psicóloga que ela acolhia as pessoas que chegavam na secretaria. As pessoas que chegavam na secretaria, elas estavam completamente com os direitos violados, né? As mulheres vítimas de violência, os idosos vítimas de abandono, né? As pessoas com deficiência também vítima de abandono, né? Nós tínhamos também a questão da igualdade racial, nós tínhamos o pessoal LGBT, então todo esse pessoal a gente acolhia na Secretaria dos Direitos Humanos ali pela ouvidoria. Então a gente conseguiu ampliar esse trabalho ali na secretaria e conseguimos ouvir as pessoas, né? Ouvir a cidade, assim, o problema de violação de direitos mesmo, né? Que isso é meio que gritante, assim, né, no Brasil. E em Alvorada, né, por ser uma cidade, né, com uma das menores renda per capita, né, então muito desemprego, as mulheres muito dependentes dos esposos, né, e daí tem aquela questão de também de ter medo de sair de casa, ter medo de ir para a rua, procurar emprego, o marido chegar em casa, bater, violentar. Tinha toda essa situação, né, que a gente acolhia. Nós tínhamos a coordenadoria da mulher ali, que era coordenada pela Roseli Fanese, né, uma ótima profissional também. E então, essas mulheres eram encaminhadas para a Delegacia da Mulher, né, onde, na verdade, tinha uma patrulha Maria da Penha, né, que também foi conquistado na época do teu governo, né, Serginho? Sim, que foi conquistado, né, a patrulha da Maria da Penha. Sim. E aquilo ali foi incrível, né, aquilo ali foi um trabalho, assim, ó, sabe, foi um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida, sabe? Eu sempre fui uma militante, assim, dos direitos humanos, é minha bandeira mesmo, né? Até porque a minha mãe, eu acho que o Serginho, tu lembra da minha mãe nos OP, né, Serginho? Sim. E tal. A mãe sempre me ensinou isso desde pequena, sabe? A questão de ajudar as pessoas, ajudar os menos favorecidos. A gente sempre teve também envolvido em igrejas. Então, eu sempre tive esse tino, assim, de ajudar a cuidar das pessoas. Eu acho que isso também na escola, a gente aprendeu bastante com a questão da democracia mesmo, né? De ouvir as pessoas, de ouvir o que está acontecendo. E isso eu trouxe, né, para a minha vida profissional, né? Da gente poder ouvir as pessoas, ouvir a comunidade. E a secretaria foi primordial, assim, né, para a minha vida profissional e, né, para a gestão do professor Serginho foi maravilhoso, foi uma das secretarias, assim, que marcou bastante o governo dele, né? A gente trouxe algumas coisas, né, ali, alguns programas que foram feitos, né, que foi um dos programas, né, que eu gostaria de citar, Serginho, é o programa de oportunidades e direitos, né, que foi implantado, né, foi uma parceria ali com o Banco BID, né, e o município, que nós assinamos esse convênio, então foi implantado este local, né, foi o centro, foi o Centro da Juventude, né? Isso, Centro da Juventude, o Centro Pode. A Jaque conhece ali no Palmeirinhas. Isso, no Palmeirinhas, né? Aí o professor Serginho disse assim, tá, mas, né, aonde que a gente vai colocar? Daí
Foi isso que ele pensou. Nós temos que colocar num local onde a gente conseguisse abranger, assim, um maior número de bairros, né? Mais periféricos. Ele que pegasse Umbu, Salomé, 11 de Abril, Maria Regina, Barcelos, todo aquele espaço ali, né? Então, a gente conseguiu aquela área ali para fazer o Centro Pod, né? Onde está lá, né, Serginho? Está construído, né? Uhum. Eu não sei se esse governo aí deu continuidade. Viu, Ju, eles chegaram a funcionar com uma ONG ali, fizeram um trabalho o ano passado, mas parou agora. Mas o prédio, ele está para ser entregue para a comunidade. Está pronto, lá, um enorme de um prédio, 2, 3 pisos, uma coisa... Era, para quem não sabe, era onde tinha o chapéu da Brigada Militar, ali no campo do Palmeirinhas, atrás. Isso. Um enorme de um espaço. Isso, foi ali, né? E ali, então, ia oferecer cursos, né? Qualificação profissional, aprendizagem ali, atividades de artes, cultura, lazer, esportes, né? Oportunidades de crescimento e desenvolvimento, né? Para aquele bairro, para aquele pessoal ali. Então, foi um dos programas, assim, bem legal. Uma outra coisa também que eu gostaria de citar, Serginho, assim, bem rapidamente, que nós implantamos a Central de Libras, lembra? Verdade, essa aí é fantástica, né? Fantástico, né? A Central de Libras foi muito bom, né? E aí, sabe o que me deu pena, Serginho? Que daí depois, quando encerrou teu governo, né? Eles usaram... vou falar aqui, posso falar, né? Posso falar, pode, né? Claro. Eu soube que eles estavam usando o carro da Central de Libras para outras coisas, sabe? Eu fiquei muito triste. Eu disse, eu não acredito, sabe? Que estão fazendo isso. A gente lutou tanto, fui a Brasília, já tinha encerrado, inclusive, as inscrições, o programa, né? Eles abriram mão, eu falei com a secretária executiva nacional, né? Então, assim, eles disseram, não, vocês podem colocar o projeto, vai acontecer. Eles vieram, entregaram para nós ali na praça, né? O carro explica mais ou menos assim, só dá um exemplo de como é que funcionava a Central de Libras. Como é que funciona a Central de Libras, tá? Ela ia funcionar, funcionou, na verdade, durante a gestão do professor Serginho, ali encerrando o mandato dele, uma central numa sala da secretaria, onde teria os computadores, telefone, 3 pessoas que estariam atendendo o telefone, estariam acolhendo as pessoas, por exemplo, o fórum precisava de um atendimento em Libras, né? O fórum não tem um intérprete em Libras, certo? Então, ele ia ligar para a nossa secretaria, para a Central de Libras, e ia pedir, então, o intérprete em Libras. Nós íamos deslocar o intérprete em Libras com o carro da secretaria, o carro que nos foi enviado, né, para a Central de Libras, para ir até o fórum levar esse intérprete para atender isso, inclusão, né? Para atender esse usuário lá no fórum, né? Bem como na delegacia, no hospital, nas UBS, em qualquer órgão público que precisasse de atendimento, né? E intérprete em Libras ia ter disponível, né? É só ligar para a Central de Libras. Então, esse foi um dos programas bem legais. Ju, que é um número muito grande de pessoas que não ouvem, que são surdas, né? Na cidade. Então, numa audiência na justiça, como é que a pessoa que não está ouvindo o juiz, não tem um intérprete, vai concordar ou não? É uma coisa bem importante para a inclusão daqueles que estão excluídos, né? Muito importante para a inclusão. Então, essa foi uma das... E o que eu falei que me deixou chateada, que daí depois eles acabaram com a Central de Libras e usavam o carro para fazer outra coisa, sabe? Eu fiquei tão assim, sabe? Aquela coisa assim que dá no coração da gente ter lutado tanto, né? Mas... Por um objetivo, né? E deixaram de estar prestando esse serviço que é importantíssimo. Imagina. Nossa, muito! As pessoas mais pobres que precisam disso. Claro, inclusão, né? Mas é verdade. Mas isso que é bom, né? De a gente poder... Cada um tem uma história aqui, né? A gente poder contar. Agora eu vou passar para a Lucimar, que ela também estava fazendo um curso na área de saúde, né, Lucimar? Isso, estou fazendo técnico em enfermagem, né? Porque eu terminei o colégio, na verdade, o ano passado, né? Mas aí eu já estava fazendo o curso, porque como eu estava concluindo o colégio, eu consegui me inscrever para fazer. Só que daí agora esse ano veio, né?
Civis aí atrapalhou tudo, né? Aonde está fazendo o curso, Lucimar? Ali na Escola do Cristo. Ali no Birici, na Escola do Cristo ali. Então, e como eu sempre quis fazer curso e coisa, e sem ter o ensino médio completo, não teria como eu fazer, né? Lugar nenhum eu poderia ter feito. Então, agora, por enquanto, a minha história ainda está pequenininha, recém estou começando, mas, de repente, daqui a pouco vai ficar, e vou ter bastante história para contar também, né? Claro. É muito legal, né? A gente fazer, participar, fazer os sonhos da gente realizar, né? Porque tem gente que diz, eu casei, tô velha, não posso mais realizar os sonhos. E não é bem assim, a gente tem como e consegue, né? Né? E os estudos estão aí para hoje em dia, né? Tá facilidade tudo para fazer o EJA e tudo. É rapidinho, termina, já segue a vida, né? Claro. E é muito bom. Eu estou muito bem. Me sinto muito bem, assim. É muito importante, assim, a tua fala, porque resgata a cidadania das pessoas, né? Porque a gente pode continuar evoluindo, crescendo, né? Sim. E o estudo é a escada para isso, né? Eu acho muito que importante, a gente tem que se colocar. Às vezes a gente não percebe, não dá essa importância, mas o estudar, ele te dá, faz esse processo, né? Avançar, né? Sim, abre muitas portas, né? Claro. E eu acho que a vida é cheia de oportunidades que a gente tem que estar preparadas para elas. Exatamente. A gente tem que rezar para que as coisas sejam boas para a gente. Mas a gente também tem que se ajudar, tem que se preparar. Tem que correr atrás, né? Tem que ir atrás, né? Claro. Mas então eu vou passar para a Jaque agora, depois eu passo de novo para o casal ali, Marcelo e Andréia, tá? Jaque. Então, né, Sérgio, foi bem importante, foi importante o tempo da escola até hoje, significa bastante, impacta nas nossas vidas, né? Em que ano que foi o primeiro ano que tu te elegeu? Estava pensando aqui agora, estou muito ruim de data. 2000, a vereadora. 2001 assumi. A vereadora. 2000, eu concorri em 2000 e assumi em 2001. Eu concorri 3 vezes, né? 2000, foi 2004, 2008. 2013 também. 2012 também. Sim. Sim, em 2000 foi o... Eu já estava trabalhando com vocês, eu acho, né? Já. Então, foi no ano 2000, né? Exato. Eu saí em 97, eu saí lá da Escola Maurício e fui trabalhar com a Estela na educação. Daí nós começamos a desenvolver o trabalho da educação nos 8 anos, nós ficamos ali. E aí a gente convidou para trabalhar com a gente. Isso, daí trabalhei na Secretaria de Educação, né? Que isso foi muito importante e é importante até hoje, né? Esse trabalho também, trabalhar com vocês ali na Secretaria, ver, enxergar. Outro dia tu me ligou e a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto é importante, né? Que talvez vocês nem saibam, né? Disso, para mim, né? Posso falar de mim, a importância que fizeram na minha vida, tanto na idade escolar, lá, né, no Maurício, e depois na adolescência, já adulta quase, né, e até hoje, que me apresentaram várias coisas que era bem longe da... Eu estudei, me formei no Maurício, fiz um técnico no Feijó, e fui trabalhar, já comecei a trabalhar, tinha que trabalhar, na verdade, bem fora da realidade do que eu fui com vocês, que vocês me mostraram depois, né? Então, isso levou para a minha vida e leva até hoje, né? O aprendizado, a troca, assim, de tudo, né? E foi muito legal, é muito legal até hoje. Poder compartilhar com vocês e estar mais de perto, acompanhando os problemas da cidade, o trabalho de vocês. Eu trabalhei anos depois, quando tu te elegeu, mas depois decidi sair, seguir outro caminho, né? Mas é muito legal ver que vocês se preocupam com a cidade até hoje. É super importante a tua fala, Jaque, porque a gente sempre estimulou, né, que não era para ficar só na política, né? A gente sempre dizia, se tem uma oportunidade, sai. Exatamente. Isso aqui é uma coisa que eu vivo isso, tá né? A minha vida sempre foi militante, professor militante, povo e tal. Mas as pessoas que estão entrando agora, a gente sempre orientava, o próprio Dirceu trabalhou comigo muito tempo do bem no gabinete, né? O que a gente dizia, né? E outra, Sabrina e outras pessoas também, né? Outros ex-alunos trabalharam. A política, ela tem
data marcada para iniciar e terminar. Depois tu tem que fazer outro contrato de novo, e depois tu vai fazer outro de novo. Então, isso é muito estável para a vida da juventude, para quem é jovem, para quem não tem essa estabilidade, porque, na verdade, se eu não seguisse num cargo eletivo, eu sempre voltei, como eu voltei depois de ser prefeito, vocês sabem, né? Dia 2 de janeiro de 2017, eu estava lá na Escola Gentil, com plantão, porque eu não tinha direito de ter férias, já estava lá no plantão esperando os alunos lá em fevereiro, porque eu fui direto para a escola. E, claro, já estava com idade de me aposentar. Levei 3 anos, fiquei 3 anos e meio ainda para me aposentar, mas eu acho que foi super importante isso, sabe, acontecer isso, porque eu nunca perdi o laço com a minha profissão. Então, a política, para mim, e o Marcelo me conhece bastante, a Andréia, a própria Jussiane também, que faz parte do contexto político, mas também tem a sua profissão lá, não depende só disso, isso é importante, viu, Lucimar? Porque a política, ela não deve ser o fator de tu ganhar, tu não pode sobreviver dela. Ela é uma coisa que tu vai fazer e tem data para iniciar e muitas vezes antecipa o final. Quem é cargo de confiança, as pessoas acham que é uma maravilha, não é? Não. Muitas vezes tu entra um ano, no primeiro ano, no segundo tu já sai, tu não fica os 4 anos. O cargo de confiança, entende? E já vai embora, não tem? Então, o que a gente sempre estimulou que nossos ex-alunos e o pessoal que se aproximava da gente... Não, aqui é uma experiência de vida. A gente trabalhava muito, né, Jaque? Muito, muito. Isso é o legal. Porque na primeiro mandato ali, a gente trabalhou para valer. Gente, é que nem eu digo, no primeiro mandato eu pintava as placas, aquelas placas na rua. Não só na campanha, mas também no trabalho da prefeitura, a gente também, olha, a gente se dedicava muito. Demais, né? Era comprometimento, né? Que até hoje, isso que eu digo que eu levei para mim, né? O comprometimento. Isso é muito importante. Responsabilidade com as pessoas, o que a Jussiane estava falando. Isso também, vocês me passaram muito disso, né, na secretaria e depois como mandato também, e então isso é bem importante. Eu olho muito por isso, assim, na Secretaria de Educação, eu era bem jovem e trabalhava na recepção, então lidava com muitas, para mim tudo era novo, né, naquela situação. E a gente aprender aonde eu enxerguei diversas classes também, porque estudava aqui no Maurício e não saía aqui do bairro. E lá tem uma visão melhor de vários pontos da cidade, porque na época acho que eram 16 escolas municipais, não lembro ao certo, ou 15. E me lembro que eu levava correspondência, enfim. Então isso é importante para mim até hoje, assim, eu levei e aprendi muito, muito mesmo. Mas é isso. Agora quem é a vez é o casal. É o casal. Bom, seguindo a pauta, né? Marcelo, entra mais na câmera, Marcelo. Está um pouco só metade do teu rosto. Aí, segura ele, André. Desculpa que agora trocou a figura. Antes era o Neto, agora é o Neto que quer participar. Tá vendo. Estamos esquentando a comida pro Neto. Tá bom, ótimo. Mas é assim, ó. André, dá a comida para ele lá. Dá licença. Desculpa, aqui, Neto. E... perdi a pauta. O que a escola te influenciou na tua vida profissional? Bom, na minha vida profissional... Ô, Marcelo, tu também me ajudou, tu lembra, lá em 2003, acho que foi em 2000, tu fez um site para mim? É assim, ó. O que aconteceu? Na minha vida, toda a minha vida, eu não vou dizer a minha vida, mas eu quero dizer assim, ó, o professor Serginho, para mim, foi além de amigo, ele e a Clair, a professora Clair, eu tive o privilégio de fazer o site dele, o primeiro site. Eu tive que elaborar no tempo que não tinha essa digitalização toda aqui. Nós fazíamos o quê? O Sérgio ia lá em casa,
eu pegava, eu tinha um scanner, computador, e nós fazíamos... Eu tive uma doença grave, câncer, né? E aí eu estava me tratando, e aí aquilo eu pegava como um trabalho, um laboro. Aí, e aquilo ali foi muito importante para mim, porque tudo que vinha do Sérgio e da Claíra, eu lia tudo, eu tinha que ler, tinha que digitalizar tudo. E isso, na minha influência de politização, foi maravilhoso. Porque a gente fica humano. Porque as pessoas hoje pensam no seu umbigo, elas não pensam no outro. E isso é muito raro. Tem um professor, olha quantos anos, desde 87, então 2021 quase. E eu sou muito grato, assim, é que para mim, desculpa assim, sabe, a elaboração de um texto. Eu moro em Tramandaí há um tempão, mas para mim eu estou presente sempre, porque a educação ela é contemporânea, ela vai. É isso que eu tenho a dizer. Muito bem, Marcelo. Do ambiente aí, sabe? Muito bom, Marcelo. A gente já está com 56 minutos e agora, nessa parte aqui, a gente já vai indo para o final da live, tá? Então, acho que vamos ver quem é que começa. Ah, falta a Andréia falar, né? Nessa rodada. Fui eu que abri esse foi tu que abriu, tá. Isso mesmo. Viu? Ainda bem que tu me avisou, porque eu já estava... Sabe como é que é a idade, né? Não, foi eu que abri a pauta. Agora é uma fala encerrada. Tá, mas antes de encerrar, eu vou dar uma passada aqui nas pessoas que andaram aqui nos visitando, tá? Pode ser? O seu Luiz Henrique, aqui, que inclusive deu boa noite para ti, Marcelo, que a gente conhece, ele é da Rua 34. A Claíra já tinha falado, né? A nossa secretária. A Tiene Padilha, deve ser professor, essa Tiene Padilha é de São Paulo. Ela me deu muita força quando eu comecei a estudar. Ela é a mãe dela, né? Me deram muita força e me ajudaram muito as duas. Eu vi que que legal. A Ana Maria Údio é a mãe da Jaque, que está aqui também. A Dagmar, a nossa diretora lá da escola Olga Benário. Suzana Almeida, professora. A Mara também é professora de artes, a Mara Silué. O seu Luiz Henrique, já falei. A Deise, que é a esposa do Cleiton, que está sempre com a gente também na luta. A Rosângela Barros, te conhece muito bem, Jaque. A Rosângela não é Josiane, também. A Karen, também, que era lá do gabinete. Vamos ver aqui. Temos também a Marlene, querida professora, que fazia um trabalho muito legal com a loja social e os direitos humanos. A gente fazia um trabalho integrado, né, de dar condição às pessoas irem buscar seus direitos através da loja social, né, que tinha que ter um cadastro e tal. Então, mais algumas pessoas, o seu Valmor também aqui, Valmor e a Maria Helena, quem mais aqui? Os pais dela. Meus pais? Os pais dela. Tá aqui. Eu tava... Mas que bom, né? Olha só, tá aqui, ó. Para eu não mentir, ó. Seu amor, estão juntos, tá vendo? Sempre acompanhando, tá vendo? E cuidando os bisnetos, então, né? Bisnetos. Isso aí. O Sérgio Pires, tu lembra? A Lucimar sabe quem é o Sérgio Pires. Sim, Marcelo, lembro dele. Tu sabe que o Sérgio Pires, ele foi candidato, já não estava mais na escola, mas quando o Grêmio teve uma nova eleição, em 2000 teve uma nova eleição, ele concorreu ao Grêmio Estudantil também. Eu convidei ele para a live, mas ele não pôde. Tá? Então, ele também tem uma história. Hoje ele tem ciências sociais. Ele é funcionário lá do Gentil. Tá. Trabalha na escola. Trabalha na escola. Trabalha na escola. E é formado em assistência social. A Maria Zoretti, que é minha esposa. O seu Milton, lá do Conselho de Saúde, está aqui também. O Sérgio Pires, de novo, aqui, ó. Esse foi o início da gestão democrática. Ele está dizendo aqui, eu vou botar aqui na tela, ó. O Sérgio Pires colocou. O Conselho Escolar, se funcionar como deve, é grande importância na escola. É verdade.
Depois do CPM entrou o Conselho Escolar, que ele tem a responsabilidade jurídica, inclusive, de ajudar a dirigir a escola. Edson Taborda foi diretor da Escola Cecília Meireles, é professor também. A Rosana Cavaleiro, que foi diretora lá da Escola Alcides Maia, quando era de Madeira ainda, da casinha. Ana Paula Alves, querida, Ana Paula também. Hã? Alcides Maia é do Mundo Santana, né? Não, Alcides Maia é nosso. Alcides Maia é ali perto da Selgon. Tem dois, né? Tem. O Átila é um professor lá de Canoas também, e assim por diante. Bom, dei uma passada em todo mundo, já são 1 hora, agora fechou 1 hora, e agora é a hora de a gente fazer o encerramento. Foi muito boa a conversa, a gente relembrar alguma coisa. Que pena que a gente não poder, Jussiane, mostrar as fotos. Eu tenho as fotos daquele abraço. Uma hora a gente vai fazer uma live para mostrar. Inclusive, acho que você deve estar ali nas fotos, tá? Porque a gente tirava fotos tudo daquele tempo, né? E do trabalho que a gente fazia também. E lá do Gentil também. Mas aí 1 hora a gente vai fazer uma live aí, ao menos para nós, assim, mostrar o que a gente tem, né? Que é muito legal a gente poder reviver. Mas a ideia agora é poder se despedir, né? E falar mais um pouquinho, assim, desse território, desse espaço da escola, o quanto ele nos direciona, né? Eu acho que para muitos, né, influencia muito mais, e outros fica mais subjetivo na vida da gente, né? E outros têm uma influência maior, né? Quando tu participa de um grêmio, de um movimento. Por isso que é importante que as crianças hoje sejam protagonistas, porque essa é a história que a gente vai levar. Essa é a história que vai manter eles na escola. Essa vontade da conquista, de fazer o bem, de ser uma pessoa do bem, né? E eu estou falando com pessoas aqui que eu tenho a grata satisfação de dizer assim, vocês são do bem, né? Vocês são pessoas que querem bem para si, e quando a gente quer o bem para a gente está querendo o bem dos outros também, né? Aí está completo, porque às vezes a gente só pensa o bem para a gente, mas isso não é tudo. O bem da gente está completo quando a gente tem o bem para os outros. Outro dia eu falava com a Jaque, achei fantástica, tem coisas que passam, né? Na outra live que a gente falou sobre as crianças falaram sobre a volta às aulas, a Jaque falava que tem um funcionário que mora ali na Minha Casa Minha Vida, onde a gente fez ali no Umbu, né? A gente botou 1.080 famílias, né, a morarem em locais dignos, né? E ela falando assim do cuidado que ela tinha com os funcionários dela, né, de prevenção contra o coronavírus e tal. Ela trabalha com transporte, então é uma situação bem difícil, né? E transporte de alimento, né? Então é uma situação difícil para o patrão que não pode parar de trabalhar, e para o funcionário que tem que se proteger, é a vida dele, né? E a responsabilidade de quem está também gerenciando isso, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter pelos outros também. Então, eu fiquei pensando assim, que legal que as pessoas que a gente, né, conviveu, que a gente pôde trocar na educação, tem essa opinião, tem esse cuidado com os outros. Eu acho que isso é importante na vida. A gente eu quero estar muito bem, mas eu quero que todas as pessoas que estejam no meu entorno, que eu conheço, da minha cidade, estejam bem também. É assim que a gente luta. É difícil isso, mas isso é a utopia, isso que a gente tem que buscar. Agora, vamos fazer a última rodada, não sei quem quer falar primeiro. Eu posso encerrar, então? Começando Pode, querida. Eu queria, assim, dizer que a escola tem um papel muito fundamental na minha vida. Primeiro porque a minha falecida avó, Maria Celi, ela foi merendeira há muitos anos do Estado, a pessoa gostava muito de ti, tinha uma participação no Clube das Vós. A minha mãe foi servente escolar, e elas me passaram muito valores de que todos na escola são educadores, independente de tu ter um diploma ou não. Eu passei esses valores para meus filhos também. A Marcela, que é a filha mais velha, estudou no Gentil, fez todo o ensino fundamental no Gentil, e a gente deve respeitar as pessoas, independente da formação que elas têm. A gente tem que respeitar todos que estão dentro da escola, não é só o professor, mas Deus da pessoa que abre o portão para ti, Deus da pessoa que limpa a escola, que ela também é um ser humano, ela está só ali, não está ali para servir, ela também está para trocar, que todos nós temos uma bagagem, uma experiência para trocar na vida. Então, valorizar todos os níveis, do porteiro ao diretor, que todos são iguais. Muito bem, muito obrigado, Andréia. Eu gosto muito de te ouvir, viu? Obrigada. Tem uma fala muito, muito legal, assim, muito convincente, assim, que anima a gente. Quem é a próxima agora? Ó, a próxima, tem que ser a próxima. Quem quer falar? Bom, pode ser eu, então, né? Vai, Lucimar.
Eu também quero agradecer, né? A Escola Gentil foi muito importante para mim, né? E para os meus filhos também, né? Que eu tenho 3 filhos, 2 já terminaram o ensino médio ali, um já está fazendo faculdade, o outro já se formou, e tem o meu caçulinha também, que está terminando agora, o ano que vem também termina a escola, e foi muito importante, tanto para mim quanto para eles, na Escola do Gentil. E os professores também são todos muito queridos, todos os que eu tive, os que meus filhos também tiveram, não tenho queixa de nenhum deles, né? E a escola, maravilhosa. Eu não tenho queixa nenhuma da escola e nem dos professores. Para mim e para eles sempre foram muito boas. Mas se quiser mandar um abraço para um professor, tu pode mandar lá da escola, ou a professora. Se eu mandar para um deles, eles vão. Posso mandar para a Fábio, né? Posso mandar para a Cristine, posso mandar para a nossa diretora lá agora, né? A Marisa, o professor Rafael. Que foram tantos professores, né? Que o professor Paulo, não sei se ele ainda está lá, porque ele ia se aposentar, não sei se se aposentou. Se aposentou? Uhum. E o professor Marcelo, deixa eu ver quem mais. Foram tantos professores que eu tive, né? Que eu já nem lembro tanto. Não posso falar de todos eles, senão eu falaria de todos eles, mas todos eles foram muito legais comigo. Muito bom. Então, muito obrigado, Lucimar, muito obrigado também por ter aceitado conversar com a gente. Fiquei muito contente. E agora a gente vai ouvir quem é a próxima? Pode ser eu. Então tá. Deixa eu falar antes. Eu quero te agradecer muito, viu, Jussiane, por ter aceitado. As pessoas diziam assim, mas quem é a Jussiane? Mas a Jussiane vai na tua live? Porque ela é a minha aluna uma das alunas mais queridas que eu tinha. Por que não vai ir? E eu estou convidando porque é de coração. Não tem, as pessoas acham que esse momento ela é de discriminação. Não é. Nós temos que fazer da política um momento de concentração, de aproximação, e não de tensão, de gabinete de ódio. Nós temos que fazer o gabinete daquilo que é bom. Nós temos que fazer o gabinete do bem para as cidades, porque com ódio não se constrói nada. Então, assim, eu te agradeço muito. Tu é corajosa também, guria, sabe? E eu acho que tu aprendeu bem ser democrática. Aprendi, viu? Tive um bom professor. E ainda, né, queria citar, né, a minha professora querida, a professora Marlene, né? Ela foi minha professora lá no Salgado Filho, porque depois que eu saí do Maurício, eu fui para o Salgado Filho, eu concluí o ensino fundamental lá. E daí depois eu fui para Porto Alegre, ensino médio, né? Mas o ensino fundamental eu concluí em Alvorada, ali no Salgado Filho, e a professora Marlene, minha querida professora Marlene, foi, assim, também uma professora incrível, né? No que se refere, assim, a aprendizado, né? Para a gente tentar, né, construir uma sociedade mais justa, que é isso, na verdade, que a gente vem falando, né? Desde sempre, assim, é o que a gente precisa. E quando tu me fala assim, como tu é corajosa, tu não tem noção a quantidade de ligação que eu recebi hoje. Dizendo para mim, quando eu coloquei ali nos meus stories, no status, pessoas me ligando aí, né? Tu tá apoiando o professor Serginho, tu vai... Não, as ideias do professor Serginho eu sempre apoiei, né? Ele é maravilhoso, as ideias dele são maravilhosas, né? Então, assim, eu agradeço muito, né, por ter me convidado. Eu fiquei muito honrada em ter sido convidada por ti, né? Porque eu disse, não, quando me perguntaram assim, eu disse, não, gente, é uma questão que é como tu disse, né? O pessoal nessa época, que é um ano eleitoral, né? Tudo é motivo para as pessoas falarem, né? Tudo é motivo para as pessoas dizerem alguma coisa. Mas como eu não estou atuando politicamente na cidade, né? Nesse momento eu tenho a minha empresa e eu atuo em outra cidade, né? Trabalho numa prefeitura de uma outra cidade. Também, né? Eu não tenho assim, né? Muita aquela questão de ficar junto com os políticos e tal. Disse, não, eu vou fazer essa live assim contigo. A hora que tu me ligou, na hora eu aceitei, né? Eu nem pensei. Se eu vou aceitar, sim. Porque para mim é uma honra muito grande. Nossa,
Foi muito legal mesmo esse momento, assim, com todos vocês aqui, com a Lucimar, né? Todo esse... Aprendi contigo, Lucimar, a questão, né, que nunca é, né, tarde, né, para recomeçar os estudos, né? Com a André e o Marcelo aí, que estão na praia, né, curtindo, coisa boa. Quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês. Eu faço das tuas palavras a minha. Não tem motivo político nenhum, sim ideologia. Isso. E eu não estou nem aí para o que falam. Parabéns, Lucimar. Obrigada. Muito obrigada. Ô, Jussiane, o pessoal do Algarve está se unindo aí, tá vendo? Isso! Eles são em maioria aí. É isso! E é isso, assim, ó, muito, muito legal, mesmo porque eu queria também mandar um beijão para Clair, minha querida, né? Minha querida Clair, que eu amo ela de paixão, né? E a Zô, né? A Zô, uma querida, né? A melhor primeira dama! Muito legal. Tu sabe que eu falo, né, Serginho? Ainda bem, imagina se eu fosse um professor do mal, hein? Vocês estariam aí tudo. Ainda bem que nós somos todos do bem, né? Do mesmo time. Todos do bem, por isso que estamos aqui, né? Claro, e não precisamos ser do mesmo partido. É isso. Nós temos identidade, né? Verdade. E eu acho que isso é importante. Todos vocês que quiseram, né, seguir o partido que eu sigo e tal, ninguém foi forçado, a gente sempre construiu isso. E as pessoas que têm uma outra história e construíram outra história, eu respeito. Porque eu acho que a mesma vontade que tu tem, e tu demonstrou no meu governo, de fazer pela cidade, eu também tenho. Então, nós temos que nos unir para fazer pela cidade. E eu acho que nós fizemos muito bem naquele período. Com certeza. Te agradeço, carinho. Então tá, um abraço, muito obrigado, Ju. Fico muito agradecido mesmo. Querido. Tá? Jaque. Gente, olha, não tenho o que falar diante desses relatos, né? Muito bacana, assim, prazer em conhecer todos, né? A André, o Marcelo, a Jussiane, todos ali também falaram muito bem. E muito interessante essa fala que a gente está aqui independente do partido, né? A gente compactua das mesmas ideias. Isso é muito legal a gente poder participar junto. E como tu mesmo falaste, assim, isso é importante. Em outro dia que tu me ligou, a gente conversou sobre isso e eu disse que aprendi de política com vocês, né? Até então não dava muita bola para isso. E hoje eu continuo com a mesma ideia, como é que eu posso te dizer? Me ajuda aí, a gente conversou tanto por telefone e agora me foge aqui as palavras, né? O mesmo princípio, mas a gente quer seguir, eu sigo, né? Mesmas vontades, utopias, né? Aquilo que a gente quer para a gente, quer para os outros, né? Isso. Exatamente. Então, isso assim, ó, tu conseguiu passar isso, né? Tá, o relato de cada um foi a mesma fala, né? Eu acredito que a gente está falando a mesma língua aqui. Então, quanto isso deve ser importante para ti? Foi um prazer participar e conta sempre comigo, assim, porque deve aí o que eu puder contribuir, e vocês contribuíram muito mais comigo nesse momento, pode ter certeza. A Jaque, se vocês quiserem assistir o filho dela falando, tá numa live onde as crianças estão dando opinião sobre o retorno às aulas, há um mês atrás, mais ou menos, tem que ver o filho dela falando. Tem outros filhos de outras professoras, de outras pessoas também, que não são professoras também, mas o dela foi show. Isso é legal, né? Porque assim, que a gente eu estou conseguindo passar para ele, ainda hoje nós estávamos conversando ali, que ele fez um tema sobre a humildade, e tinha que redigir uma redação, e eu fui ler a redação, assim, me encheu de orgulho ler aquilo ali, porque ele, com 11 anos, ele fez uma redação passando exatamente aquilo que eu quero que ele aprenda, que todo mundo tem que se tratar igual, que as pessoas têm que ser humildes para todo mundo se dar bem e ter direitos iguais. Puxa vida, né? Não é assim toda criança com 11 anos que tem esse olhar, assim, humano, né?
Então, isso é de ensinar, é de passar, né? Mas isso é uma construção que eu digo assim, é uma formação que a gente vem dando, né, para os filhos da gente, porque se a gente não der essa formação, ele pode ter outra formação que não é a melhor. Então, eu acho que nós encontramos isso na família, encontramos isso na sociedade, na rua, nos amigos, e encontramos esse tipo de coisa também nas escolas. E eu acho que a escola é o local que a gente não deve perder a oportunidade de passar esses direitos que são os direitos humanos, o direito à vida, o direito de preservar, o direito de respeitar, o outro de ser respeitado também, né? O direito de se defender também, né? E também de brigar pelos seus direitos, né? Então, a gente tem que aprender os direitos, né? Tem que saber esses direitos para poder brigar por eles, porque se a gente não souber, a gente não vai brigar por esses direitos. Até o direito de dar uma grande formação para o filho da gente, que é a coisa mais fantástica que tem, né? Acho que dá mais orgulho para a gente quando a gente vê assim, o resultado do trabalho que a gente tem, e tu colocaste agora, Jaque, eu fico até emocionado com isso, quando teu filho consegue traduzir, né, em palavras, em escrita, que é muito difícil isso, né? Uma coisa que é muito importante e tem um significado que para ele, escrevendo, pensando, isso aí vai se multiplicar na vida dele. Porque se a gente não exercitar, não falar sobre isso, a gente não vai conseguir sair dessa estrutura da sociedade, essa estrutura da sociedade que é muito perversa, né? Ela é muito excludente, e nós temos que lutar contra isso, lutar pela inclusão. E agora, vamos ver quem é o último. Agora é tu que fala, né, Marcelo? É tu, né? É que, nessa mesma linha de raciocínio, eu tenho a dizer que um professor e uma professora, eles são como pais da gente, mas o pai educador. E a gente fica com aquilo na vida toda a vida a gente fica com aquilo na cabeça. Eu digo sempre as coisas assim, no meu humilde pensamento, a gente pega uma pedra, lapida ela e vai fazendo uma pessoa, entendeu? Eu acho que é muito importante esse tema que o Serginho está colocando, porque o que tu faz? Tu aglomera a pessoa, tu não está induzindo ninguém. Cada um está numa cidade, cada um está num lugar, mas é uma ideologia única. Hoje as pessoas estão pensando em... Enfim, não vamos determinar nada, mas eu acho muito importante o coração, ter amor às pessoas, ter empatia, principalmente. Quem não tem empatia não vive. E, assim, sou muito grato ao professor Serginho, porque, como ele, na linha de raciocínio, tem uma mãe ali, uns filhos, 3 filhos, olha, fantástico. Eu acredito, se todo mundo um dia pensar no próximo, o mundo não seria tão cruel. Mas é isso aí. Na realidade, nós estamos exaltando muito a ti, somos gratos a ti, mas você está representando todos os professores, todos os diretores, todos os que passaram pela deixou uma marquinha, né? Claro, com certeza. Em todas as escolas, eu poderia citar vários, né? Porque a gente não precisa ter a unanimidade na escola. A gente tem que ter projeto e disputar esse projeto. É o que a gente fez, um grupo lá no Gentil, a gente tinha um grupo que era muito unido, de professores, né, e com os alunos, e também no Maurício, a gente tinha um grupo de professores, que não eram todos, lógico, nós não tínhamos todos juntos, mas a grande maioria seguia o projeto que a gente fazia. E eu acho que... Onde está o Maurício? Maurício fica no Maria Regina. Ah, na Maria Regina, tá. Isso. Então, quando eu saí lá em 93, lá do Algarve, eu fui trabalhar, e eu não queria, viu? Isso é para você, eu não queria sair do Algarve, era a melhor escola que tinha. Mas era necessário no momento, né? Não, é que me tiraram da escola.
Eu fui contra gosto, eu não queria sair, estava tão bom lá. E daí, lá também, que a gente diz assim, quando a gente é competente, a gente se estabelece. Né? Então, a gente trabalhou e a gente não desistiu de fazer aquilo que a gente queria fazer, porque nos magoaram, nos tiraram. Nós fomos para outro lugar e continuamos fazendo. O que a gente estava fazendo no Algarve, a gente fez lá no Maurício, com a gurizada, com a comunidade. Né? Pessoal, muito obrigado. Eu fico muito grato assim, por ouvir vocês. Eu acho que nós estamos falando da educação, né? Da educação de vocês, dos filhos de vocês, dos netos, né? Alguns já estão nos netos aqui, que é importante. E eu acho que para uma cidade como a nossa, quando a gente tem essa história, e essa história é para ser contada por nós, ninguém vai contá-la. Ninguém vai contar a história da Lucimar, ninguém vai contar a história do Marcelo, da Andréia, ninguém vai contar a história da Jussiane, da Jaque, se vocês não falarem antes, né? Então, essa história, ela tem que ser reproduzida porque é uma história muito bonita, é uma história de humanidade. E quando a Jussiane, eu acho que nessa live até tem um sentido a Jussiane estar aqui conosco, porque ela trabalhou nos direitos humanos. A Jaque trabalhou também nos direitos da criança, né? Porque estava trabalhando na central de vagas, ali onde tem as crianças, todos têm direito e todo mundo briga porque tem uma vaga. E a Andréia, hoje, trabalhando com uma escola, o Marcelo, que também foi protagonista no Grêmio de Alunos, a Lucimar, que lutou e voltou para estudar, né? Para ter uma formação agora, vai ter uma formação técnica logo em seguida. Eu acho que cada um tem uma história aqui, e cada um fez a sua própria história, né? Claro. E eu acho que o território, a escola, ela é importantíssimo na vida dos nossos alunos, principalmente nós que somos pobres, né, que precisamos da escola pública, né? E é um território importantíssimo que a gente consegue exercitar a cidadania. Ali é que a gente constrói e exercita a cidadania, né? Muito obrigado a todos vocês. Agradeço muito as palavras. Uma boa noite. Eu acho que meninas que interagiram com a gente. Obrigada. Boa noite. E eu quero homenagear todos os professores da Escola Gentil e da Escola Maurício, né? Que nós comentamos, agora a professora também, né? Que nós comentamos Serginho, aqui. Oi. Serginho, eu esqueci de citar uma professora do 4º ano, da 4ª série, na época, né? Lá no Alice de Carvalho, a Rosana Cavalheiro. Foi a minha professora. Ela foi tá minha professora. Tu viu? Só que a gente não esquece. Eu tava, agora que eu vi que ela estava aqui na live, daí eu disse, mas eu não citei a Rosana. Então tá, pessoal, muito obrigado mesmo por vocês se dispuserem, né, a conversar com a gente, de dialogar e fazer. É um desafio, é sempre um desafio a gente conversar, a gente se encontrar e a gente poder dizer o que a gente quer para quem a gente quer também, né? Um abraço para vocês, um beijão no coração de vocês. Estou muito feliz pelas palavras de um grupo de professores que também eu represento. Abraço. Tchau, queridos. Boa noite. Tchau.